Quando a gente fala de força elétrica, uma coisa que sempre é destacada é que não há necessidade de um contato direto entre os corpos. Você pode ter até uma certa distância, dependendo dos valores das cargas, que você ainda vai sentir uma força razoável. Claro, vai depender do valor das cargas de cada uma e tal, e como é que fica tudo na lei de Coulomb. No entanto, daí surge uma pergunta. Se não precisa de contato, como é que uma carga sente a presença da outra? Como é que uma carga sabe que ali ela vai sofrer uma força de atração ou de repulsão em relação a outro corpo? Como é que ocorre essa comunicação? Quem é o mediador desse diálogo de forças? Bom, para a gente entender como isso funciona, a gente tem que trazer um novo conceito, o conceito do campo elétrico. E é justamente o que nós vamos tratar na aula de hoje. O campo elétrico é esse mediador, é o cara que dialoga e diz, ei, está rolando uma atração aqui, ou então, ei, está rolando uma repulsão, sai fora. Então, entender esse conceito é fundamental. Não só para compreender melhor essa interação que ocorre entre as cargas, mas também para entender coisas simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que o carro é um local seguro para se estar durante uma tempestade elétrica. Mas o que faz do carro um local tão seguro? Ou, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se pegar o celular e colocar dentro de uma lata de alumínio, por exemplo, de um estojo de alumínio, esses estojos grandes, o celular fica fora de área. Que é a mesma situação do elevador. Às vezes você entra no elevador, cai o sinal do celular. Você está falando aqui com a pessoa, ei, não, ei, cara, vai cair aqui porque eu estou entrando no elevador. O que o elevador faz de especial que acaba com o sinal dos celulares? Vocês vão ver que tudo isso tem a ver com o campo elétrico. E é o que a gente vai conversar na aula de hoje. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico, como é que ele funciona e como é que ele responde aquelas questões que a gente trouxe na introdução. Eu vou começar hoje aqui trazendo uma definição bem grosseira do que seria campo elétrico para a gente tentar pegar a ideia geral. Tá? Eu vou dizer para você o seguinte: quando uma carga está numa região, tá? Você colocou ali uma carga elétrica, um corpo eletrizado, um corpo com carga elétrica numa região. Esse corpo eletrizado ele vai terminar causando uma modificação no ambiente. É como se tivesse uma aura ao redor dele. E todo mundo que tem carga elétrica e passar por ali vai sentir o poder dessa aura. É mais ou menos assim, eu vou pegar uma outra situação meio nada a ver, assim, para comparar. Você imagina a pessoa que coloca um perfume, passa um perfume, tá? Então, quando a pessoa passa o perfume, a fragrância desse perfume vai se espalhar pelo ambiente onde ela se encontra. E quanto mais distante você tiver dessa pessoa, mais fraco é o cheiro, o odor do perfume, né? Todo mundo que tiver nariz e tiver com o olfato funcionando, quer dizer, todo mundo que não tiver com Covid, por exemplo, vai sentir o aroma, né? Vai sentir a fragrância desse perfume. E é mais ou menos isso o campo elétrico, tá? É como se fosse o perfume. Aí algumas pessoas vão gostar desse perfume e vão chegar perto para dizer assim: Ei, que perfume é esse? Qual é a marca? Me conta mais. Outras vão dizer assim: Nossa, pode isso daqui, eu quero sair de perto do fulano. Ou perfume ruim. Então é mais ou menos isso, tá? Imagine que as pessoas que acham o perfume ruim têm carga de mesmo sinal, a pessoa que se aproximou para perguntar qual é o perfume tem carga de sinal contrário. O perfume seria o campo elétrico que se espalha pela região, e à medida que você vai se afastando da fonte, ele vai ficando mais fraco, você não vai sentindo tanto, né? Por isso, quando você não gosta do perfume da pessoa, você se afasta dela. Você pode se afastar dela, né? Para não se incomodar tanto assim. Ok? Então, essa é a ideia, gente. Essa é a ideia do campo elétrico, tá? Falando de grosso modo, acho que dá para a gente comparar com essa situação. Mas vamos lá. Então, físicos se reviram nas cadeiras quando escutam uma definição dessa, né? Mas vamos ser mais técnicos agora, tá? Então vamos lá. Como é que uma carga sente a presença da outra? Ah, professor, é fácil, é o perfume, né? Não, se acalme. Aquilo ali é só para você entender a ideia. Então veja só. Primeiro, sobre o campo elétrico. O que eu vou dizer para você? Eu vou dizer que ele é um intermediário, ele é um mediador, tá? Então ele é que vai comunicar, né? Ele que vai trazer a mensagem de uma carga para outra e dizer, ei, agora é repulsão, agora é atração. Ele não age sobre a própria carga, então, sabe quando você passa perfume e não sente o cheiro do seu perfume? É mais ou menos a mesma ideia. Então o cara que está ali gerando o campo elétrico da região, ele mesmo não sente a ação do campo elétrico. E isso faz todo sentido, gente, até com as leis de Newton. Porque se ele sentisse a ação do campo elétrico, uma coisa que a gente vai comentar aqui é que quando você sente a ação de um campo elétrico, você também, né, sente uma força. E aí é como se o cara fizesse uma força nele mesmo, né?
Ah, eu vou me atirar para cima, então eu vou pegar aqui pela gola da camisa e me jogar. A gente sabe que isso não funciona, né? São forças internas do corpo. E aí isso violaria as leis de Newton. No caso, é para acelerar o corpo, tem que ser uma força externa. No caso aqui, a linha de raciocínio é a mesma, tá? Então o cara não sente o campo elétrico gerado por ele mesmo. Outra coisa, o campo elétrico é uma propriedade do meio, é uma característica do meio, certo? Que surge da onde? Surge por conta da presença de uma carga elétrica. Nesse ponto é parecido com a gravidade, porque quando você tem um corpo, vamos pensar num corpo com massa grande, para a gente ter uma gravidade considerável, né? Uma atração gravitacional considerável com outro corpo, mesmo que seja pequeno. Então você tem um corpo com massa grande, e aí o que vai acontecer? Esse corpo ele vai terminar causando uma alteração no ambiente ao redor dele. Tá? Ele vai modificar o ambiente. E o ambiente agora vai começar a ter essa propriedade gravitacional. Quem tiver massa e chegar ali perto vai sentir a atração gravitacional, vai ser puxado. No caso da gravidade, a força é apenas atrativa. Então ele vai sempre sentir uma força no sentido de atração. Eu posso falar do campo gravitacional. Então o corpo, vamos pensar num corpo muito massivo mesmo, ele termina gerando um campo gravitacional ao redor dele que afeta bastante quem passar ali por perto. É a mesma coisa da carga elétrica, gente, do campo elétrico. Então, quando você tem um corpo com carga elétrica, ele causa uma alteração no espaço que quem tiver carga e passar por ali vai sentir. Certo? Claro que quanto mais próximo, mais intenso é o campo que você sente ali na região. Tá bom? Então, essas seriam as ideias. Eu vou começar com um exemplo bem básico, pegando aqui duas cargas positivas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Vou pegar uma com carga Qzão e uma com carga Qzinho. Imagino que elas estão com uma distânciazinha D uma da outra. Tá? Então essa é a ideia. Essa carga, especialmente essa aqui, tá? Essa menorzinha que está bem aqui em cima, você imagina que ela é bem miudinha. Uma carga pontiforme, certo? E é importante definir porque a carga pontiforme é aquela que não tem dimensão, ela é um ponto, as dimensões são desprezíveis. Por quê? Porque se ela for muito grande, o campo dela vai terminar afetando a região. E eu quero dar um destaque aqui para como esse cara está modificando o ambiente. Para a forma como esse cara modifica o ambiente. A gente sempre vai dar um destaque para uma fonte, a fonte do campo elétrico. Esse pequenininho que está aqui em cima, ele serve para quê? Ele serve só para dizer assim, ei, tem um campo aqui. É só o cara que vai me avisar. Eu não quero que ele tenha um efeito significativo na história. E essa carga vai ser tão desprezível que eu vou simplesmente eliminá-la da história. E é o que vocês vão ver adiante. Porque o que nos interessa? O que nos interessa é como uma carga fonte está modificando o ambiente. Em grosso modo, né, se fosse gravitação, como é que o planeta está afetando aquela região ao redor dele? Ou como é que uma estrela está afetando o ambiente ao redor dela? Tá? Então essa é a ideia que a gente traz aqui quando analisa o campo elétrico. Vocês vão ver agora que eu vou seguir aqui para o próximo ponto, ó, onde nesse esquema de cima eu tirei a carga. Tá? Vamos pegar esse esquema aqui de cima, olha. Você vê que aqui eu tiro a carga, eu deixo só o ponto P. Por quê? Porque o que me interessa não é exatamente o que acontece com aquela carga que estava ali, mas é o que acontece com qualquer coisa que tenha carga elétrica que apareça naquele espaço. Tá? O que eu quero analisar são as propriedades que o espaço passa a ter por conta da presença dessa fonte aqui embaixo. Bom? Então eu quero entender quais são os efeitos que a fonte causa no seu redor, no seu entorno. Você vê que eu mantenho a mesma distância, tudo direitinho. Como é que eu represento essa influência? Eu represento por meio do campo elétrico, que é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então, como é que a gente vai representar esse campo elétrico? A gente vai representar por um vetor. Você vai observar que esse vetor, a gente vai já pontuar de novo isso. Esse vetor, ele vai aparecer na mesma reta que une a fonte ao ponto, certo? Então, nessa retinha aí, nessa retinha da distância D, é onde você vai ter o vetor campo elétrico. Qual é a orientação dele? Você vê que eu fiz um desenho dele se afastando da carga, né? Olha só, a carga está aqui, a carga fonte, e a setinha está apontando aqui como se estivesse fugindo dela. Essa vai ser a orientação que nós vamos dar sempre que a carga for positiva. Vocês vão ver que se a carga fosse negativa, por exemplo, o vetor campo elétrico ia ser para o outro lado. Tá? Então, o sentido do campo vai ser importante aqui, porque também vai funcionar como indicativo de qual sinal de carga você tem. Como é que eu calculo o módulo do campo elétrico? Como é que eu acho o valor dele e qual é o significado que vai ter para a gente? Então, vamos lá. Ó. O cálculo vai ser dado, uma das formas é essa daqui, ó, usando essa expressãozinha que eu estou destacando que está aqui do meu lado. É igual a força sobre carga. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quem é essa carga que aparece aí? Que força é essa? Gente, é o seguinte, por meio da interação com o campo elétrico, né, as cargas vão sentir forças. E aí,
Quem é a força e quem é a carga? A gente volta para aquela situação inicial. Tá? Então a força é a força que aquela carga pequenininha que a gente desprezou sente, e a carga é a carga que ela tem no momento. Tá? É a carga que ela possui. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto. Ó. Essa carga que aparece aí é a carga daquela que é a vítima do processo. É a carga que está sendo usada como um teste. Tá? Ela que sofre, ela é vítima desse campo elétrico, digamos assim. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Ó, você vai dividir força pela carga, a força que a carga sente dividido pelo próprio valor, né, pela própria quantidade de carga dela, e isso vai terminar dando um resultado como? Força é Newton, carga é Coulomb. Então, no sistema internacional, a unidade que a gente vai trabalhar aqui é Newton por Coulomb. O que significa isso? Vou botar um valor aqui para a gente entender melhor. Se eu disser para você que no ponto P, o campo, vamos dizer que o campo elétrico no ponto P, o módulo dele, é de 3 newtons por Coulomb, significa o quê? Significa que uma carga que esteja ali, não importa que carga seja, isso é legal porque eu posso generalizar o resultado, ela vai sentir uma força de 3 newtons para cada coulomb de carga que ela tiver. Então, para cada coulomb, sente uma força de 3 newtons. 1 coulomb, 3 newtons. 2 coulombs, o dobro, 6 newtons. 3 coulombs, o triplo, 9 newtons. E por aí vai. Então, eu consigo estabelecer uma relação de força, né, com carga elétrica. Tá? E aí eu pego um resultado genérico, eu posso generalizar para qualquer situação, qualquer corpo que esteja ali. Assim que eu conhecer o valor de carga dele, eu tenho como determinar qual é a força que ele vai sentir. E detalhe, a força é atrativa ou repulsiva? Aí vai depender se a carga é positiva ou negativa. O sentido é determinado pelo sinal da carga. Aqui a gente tem como calcular o módulo. Tem outro jeito de representar isso? Tem. O que você pode fazer? Ó, do jeito que eu coloquei aqui, eu já deixei esquematizado para a gente ser mais rápido. Ó. A gente parte dessa equação, que era a que eu tinha apresentado para vocês agora, e só um detalhe. Quem seria a força F? Aí eu vou lembrar vocês, lei de Coulomb, né, que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores. A lei de Coulomb é o quê? Força é igual a K, a constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes as duas cargas em módulo, dividido pela distância ao quadrado entre elas. Então você vai pegar essa força, que é determinada pela lei de Coulomb, e dividir por uma das cargas. Então, quando você faz esse processo, bem aqui no meio, né, a gente termina chegando nessa parte de baixo, onde você pode fazer um cancelamento dessa carga, ó, dessa cargazinha que a gente estava usando só para fazer o teste. Então ela termina sendo excluída do processo. Como é que fica a expressão da lei do campo elétrico? Fica nesse esquema aqui, ó. Fica parecendo com a lei de Coulomb, só que sem a carga, aquela carga menor, aquela carga pontiforme que a gente está desprezando no processo. Quero chamar a atenção que quando a montagem, né, para esse ponto aqui, ó, quando a montagem é essa, parecendo com a lei de Coulomb, a carga em questão é a carga fonte, é a carga que está gerando o campo elétrico. A unidade continua sendo Newton por Coulomb, tudo funciona do mesmo jeito. Tá? Eu só quero que você tenha atenção para qual é a carga de cada uma das expressões que a gente utiliza. Então, esse aqui seria um outro jeito de calcular, e aí você usa diretamente o valor da carga que está produzindo esse campo elétrico. Essa seria a fórmula, tá? A equação. Quais são as características do vetor campo elétrico? Quando a gente fala da setinha, do vetor, né? Quais são as características dele? O módulo. O módulo é o que eu acabei de mostrar para vocês. Pode ser ou essa expressão, quando você está trabalhando com os dados da carga de prova, né? Aquela cargazinha que você está usando só para fazer a análise, ou então você usa essa expressão que parece a lei de Coulomb, sem uma das cargas, quando você tem os dados da carga fonte, né? Daquela carga que está realmente modificando a região e produzindo o campo elétrico. Isso em Newton por Coulomb, claro. A direção, gente, eu já falei agora há pouco, mas só enfatizando, é a mesma da força. E qual seria a da força? É a direção da reta que une as cargas. Então você vai fazer um tracejado entre o ponto, né, ou a carga, se tiver uma carga ali, né, e a carga fonte. É nessa reta que você vai ter a direção, a gente mostrou isso ali em cima, tá bom? Então essa vai ser a direção do vetor campo elétrico. E qual vai ser o sentido? Aí o sentido vai depender de qual sinal da carga que você tem. Se for uma carga positiva, a gente tem um sentido de afastamento, ele se afasta da carga fonte. Se for uma carga negativa, o sentido é de aproximação. Como assim? Olha para esse esquema que eu fiz aqui embaixo. Ó. Então, quando você tem uma carga positiva, ó, aqui eu tenho dois casos. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, e um ponto P é a mesma distância dos dois. Olha como seria diferente o vetor campo elétrico. Você vê que em termos de direção não muda, porque é na mesma reta, né, que fica ali carga e ponto. É na mesma reta. A diferença é o sentido. Olha que na carga positiva, o sentido é de afastamento. Ó. A setinha está como se estivesse fugindo da carga positiva. Já na carga negativa, perceba que o campo elétrico é de aproximação. A setinha vai
lá apontando para ela. A setinha fica apontando para ela. Essas são as características básicas do vetor campo elétrico. Vamos para outro ponto, gente. Opa, espera aí que eu passei demais aqui. Pronto. O efeito do campo sobre uma carga de prova. Isso aqui é importante, ó. Eu tinha feito um esboço aqui, mas eu vou tirar isso aqui, já que eu comento essas notas que eu fiz. Então, olha só, gente. Eu tenho duas cargas aí. Eu tenho uma carga positiva e uma negativa. E eu queria que você notasse que elas estão aqui sofrendo a influência de uma carga fonte, tá? Queria que você notasse como se comporta o campo e como é a força que cada uma delas sente. Se for uma carga positiva, ela está aqui nessa posição que eu chamei de 1. Como é que eu desenho o campo elétrico? Na mesma reta e para onde? Como a carga fonte é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Então a gente faz ele como se estivesse saindo da carga. Já na posição 2, né, a gente faz a representação do campo elétrico da mesma forma. Você bota a direção nessa retinha aqui e o sentido, como a carga fonte, ó, perceba que o sentido do campo elétrico sempre é o da carga fonte. Não importa se a que você está analisando ali é positiva ou negativa, ali as pequenininhas, né? Se a principal, a carga fonte, for positiva, o vetor do campo é de afastamento. Então não importa se quem está sofrendo a ação desse campo é uma carga positiva ou negativa. O que vai mudar? O efeito nela. Porque olha só, pensa na lei de Dufay, tá? Uma regra bem simples. Essa primeira, positivo com positivo, repulsão. Então, a força de repulsão. Positivo com negativo, no caso da 2, atração. Então, vai ter uma força atrativa aqui, certo? Então, indo pela lei de Dufay, essas seriam as conclusões óbvias. Mas o que eu quero que você observe em termos de campo elétrico? Eu quero que você note que a carga positiva vai sentir uma força na mesma orientação do campo elétrico. E a carga negativa, aqui do lado, ela vai sentir uma força no sentido contrário. Tá? Vai perceber uma força no sentido contrário. Então é como se a carga positiva obedecesse à indicação do campo elétrico e a carga negativa desobedecesse. Tá? Ela faz o contrário. O campo está mandando para um lado, ela vai para o outro. Certo? Então essa é a ideia e é isso que está escrito aqui. Eu coloquei aqui em cima. Essa é a ideia geral. Então, vamos seguir aqui um pouco para a gente falar sobre blindagem eletrostática, cara. Isso é um detalhe importante, veja bem. O campo elétrico deve ser igual a zero em todos os pontos do interior de um condutor. Campo elétrico igual a zero. Isso aqui pode parecer uma bobagem, mas tem várias consequências. Tá? Então, no geral, esse caso que está aqui do meu lado é uma exceção, é um caso que eu vou tratar à parte. Em casos gerais, tá? Você tem um corpo maciço ou sem nada eletrizado dentro, como é aqui. Tá? Esquece isso aqui agora. Quando você tem um corpo maciço ou que seja oco, mas sem nada dentro, sem nada eletrizado dentro, como é que vai ser o comportamento no interior dele? O comportamento no interior vai ser de campo nulo. Tá? As cargas que estão distribuídas na superfície do condutor, o efeito que cada uma delas vai ter no interior, vai terminar, aliás, é como se uma anulasse o efeito da outra. Tá? O efeito é zero. Então, dentro de um condutor, o campo elétrico é nulo. Aí você diz assim, tá, mas por que você está enfatizando tanto isso? Qual é o barato disso? Gente, as principais consequências. Vamos para aquela questão da introdução. Por que é mais seguro você se proteger dentro de um carro durante uma tempestade elétrica? Porque as cargas se distribuem na superfície, né? E se cair um raio no carro, o campo elétrico dentro do carro vai ser nulo, de modo que nós não teremos esse movimento de cargas dentro do condutor. Tá? Ou seja, você fica protegido, porque você não vai tomar nenhum choque. A carga elétrica ela vai ficar toda na superfície do material. Então, o campo elétrico nulo justifica também essa situação que a gente chama, está até destacado aqui em cima, de blindagem eletrostática. Claro que se você tiver um carro conversível, não vai funcionar muito bem, né? Mas vamos pensar num carro fechadinho, tudo direitinho, não sendo conversível, você fica protegido dentro dele. Uma outra consequência disso é o efeito que acontece dentro do elevador, porque o sinal do celular cai quando você está no elevador. Né? Por que o sinal do celular cai? Porque dentro do elevador, dentro do condutor, material condutor, o campo elétrico é nulo. E lembra que o sinal do celular é uma onda eletromagnética. Ela se propaga vibrando o campo, inclusive o campo elétrico. Se você tira o campo elétrico, é como se eu quisesse gerar ondas na água e tirasse a água. Você não tem um meio para propagação da sua onda. Então ela não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. Por isso que o celular, ou o sinal fica muito fraco, né, quando não blinda totalmente, ou ele fica fora de área mesmo. É o mesmo efeito de você pegar o celular e guardar dentro de um estojo metálico, ou então enrolar ele no papel alumínio. Efeito de blindagem eletrostática. Então o campo elétrico dentro do condutor vai ser nulo e você não vai ter, digamos assim, a onda eletromagnética não vai conseguir chegar no aparelho nessas condições. O que eu quero destacar de diferente? É isso aqui, gente. Quando você tem uma esfera carregada dentro de uma esfera oca,
Aí a gente já fez essa análise na distribuição de cargas, dentro você vai ter um campo elétrico. O campo elétrico sempre é orientado do positivo para o negativo, tá? Como se estivesse saindo do positivo e entrando no negativo. Então você vai ter um campo lá dentro. Agora perceba que é um caso bem específico, tá? Nos condutores em geral, se não for uma situação como essa, com uma desgraça de um material eletrizado dentro, o campo elétrico vai ser nulo. Bom, aqui é um caso bem particular, mas eu preciso destacar ele para vocês, né? Vamos aqui para uma parte muito importante, as chamadas linhas de força. O termo mais correto para elas são linhas do campo elétrico. Mas o Faraday, que foi o cara que criou essa ideia aí, ele chamava de linhas de força, porque ele relacionava com a força elétrica. Gente, o que são as linhas de força, as linhas de campo elétrico? São linhas que nos ajudam a entender o comportamento do campo elétrico numa região. Qual é a utilidade delas? É porque elas vão te ajudar a entender visualmente onde é que o campo está mais intenso, onde é que o campo está mais fraco, tá? Para você ter uma dimensão melhor do que está acontecendo, já que a gente não enxerga essa força, né? A gente não enxerga esse campo. É um jeito prático da gente enxergar o campo, tá bom? Eu estou usando aqui umas imagens do Ciesemanski, por favor, Pearson, não me processe, tá? É só rapidinho essas imagens. E aí eu queria só chamar a atenção para vocês no detalhe. Olha. Eu peguei aqui uma imagem que mostra uma carga positiva e uma carga negativa, e o campo gerado por essa carga em diferentes pontos. Tá? Então aqui fazendo aquele esquema, ó, você faz a reta, ó, é a direção, ó, a direção é a mesma da reta que une os pontos, só que aí na carga positiva você vê que o campo é de afastamento, porque as setinhas estão se afastando, né? E já na carga negativa é de aproximação, olha. Daquele jeito. Eu estou só apresentando para vocês vários pontos ao redor dessas cargas. E aí vocês observam como o campo elétrico estaria orientado em cada uma delas. O que o Faraday pensou? O Faraday pensou em desenhar linhas, certo? De modo que essas linhas nos ajudassem a visualizar esse campo. Tá? E aí, para isso, eu vou sair um pouco aqui da tela. Pronto, sair da tela aqui para você conseguir visualizar melhor. Então, veja bem, ó. Olha o que o Faraday pensou. Ele resolveu pegar e emendar, como se pegasse aquele desenho lá de cima e emendasse os vetores, ó. Então, você tem linhas aqui, tá? E o que é interessante dessas linhas? É porque elas vão nos mostrando a orientação do campo elétrico em cada região. Aqui está dizendo o seguinte, linhas de campo sempre apontam para fora de cargas positivas e para dentro de cargas negativas. Eu posso até dizer que as cargas nascem nas positivas e morrem nas negativas. É bem comum a galera falar esse tipo de coisa. Se você olhar, por exemplo, quando você tem duas cargas aqui, ó, uma negativa e uma positiva, uma diante da outra, você vai ver que tem linhas aqui que vão nascer na positiva e morrer na negativa, ó, como vocês estão vendo aqui nessas que eu estou marcando para vocês. Cada ponto no espaço, a cada ponto no espaço, o vetor do campo elétrico é tangente à linha de campo que passa pelo ponto considerado. Ou seja, gente, se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu vou ver qual é a reta que passa raspando por esse ponto. É a reta tangente. E é justamente aqui que está a orientação do campo elétrico nesse pontinho que eu estou analisando. Tá? É isso que ele fala quando diz que é tangente. Bom, então é legal porque as linhas do campo elétrico nos ajudam a visualizar, né, nos ajudam a entender qual é a orientação do campo em cada ponto do espaço. Outra coisa importante que ele fala aqui, ó, as linhas de campo ficam próximas quando o campo é forte e distantes quando o campo é fraco. Queria que você anotasse nessa figura B aqui, ó, essa figura que tem um positivo e um negativo, que o campo é bem intenso nessa região, porque como é que eu sei disso? Porque as linhas estão mais próximas. E eu já sei que o campo é um pouco mais fraco por aqui, ó, nessa parte que eu estou marcando agora, porque as linhas estão um pouco mais espaçadas. A mesma análise você pode trazer para cá. Você vê que aqui as linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Mas bem aqui, como são duas cargas positivas, tem um buraco entre elas. Então, se elas forem exatamente iguais, esse buraco aqui vai ser uma região de campo nulo. Tá? Você vê que a gente não tem linhas de força nessa região. Um outro ponto que não está citado aqui é que as linhas do campo nunca se cruzam. Deixa eu aparecer agora. Voltei aqui. Então, as linhas do campo nunca vão se cruzar, tá? Você vai ver, ó, elas podem até chegar bem pertinho uma da outra, como essas aqui em cima, mas elas nunca chegam a se cruzar de fato. Essa é uma das regras das linhas do campo. Porque senão, se elas se cruzassem, no mesmo ponto eu teria duas orientações diferentes para o campo. Isso não existe, né? As linhas servem para mostrar a orientação do campo em cada região. Vou finalizar essa aula falando sobre campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme, gente? É basicamente uma região do espaço onde o vetor campo elétrico tem, em todos os pontos, a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Ou seja, não importa se você tem uma carga aqui ou aqui, não importa a altura ou o lado em que ela esteja, se ela tiver no campo elétrico uniforme, ela vai sentir o mesmo campo
e vai sentir a mesma força, não importa qual seja a posição. Por que isso aqui é importante? É muito comum aparecer questões de vestibular falando de impressora, tá? Então, impressora de jato, você tem um campo elétrico que direciona as gotas de tinta para bater nos locais onde você quer que a impressão fique, ou então, por exemplo, em TVs de tubo, aquelas TVs mais antigas. Você bota um campo elétrico para desviar os elétrons, para eles baterem na tela, brilharem e gerarem aquela imagem que você está enxergando. Eu só queria destacar uma coisa aqui no campo elétrico, que é o seguinte. Você imagina aqui, né, o campo elétrico da esquerda para a direita. Vamos supor que uma dessas cargas é positiva e a outra é negativa, só para você entender o que vai acontecer. Para onde é que cada uma delas vai? Então veja, eu já falei para você que uma carga positiva, ela sempre se comporta a favor do campo. Então o campo está da esquerda para a direita, a nossa carga positiva vai sentir uma força da esquerda para a direita também. Está aqui a força que a carga positiva sente. Já a carga negativa ela é desobediente, né? Então o campo está da esquerda para a direita, ela não, senhor, eu vou para o outro lado. Tá? Então ela vai no sentido oposto ao da orientação do campo elétrico da região. Beleza? Então tenha atenção com essas coisas, com essas definições que a gente trouxe, e depois a gente faz alguns vídeos aí com exercícios desse conteúdo todo. Beleza? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.